Olá, seja bem-vindo a mais um Papo da Orla. Aqui do meu lado, o professor João Oliveira, eu sou a professora Beatriz Acâmpora e nós estamos passeando, caminhando a nossa caminhada matinal na Orla de Copacabana e por isso, ao fundo, você escuta os sons dos carros, das pessoas conversando, de alguma música eventual. Menos porque está cedo, né? Então provavelmente não vai ter nenhum pagode tocando ainda, né? E hoje vamos falar sobre estresse. Exatamente, sobre estresse. Será que você anda muito estressado? Quais são os sintomas mais comuns do estresse, né? Como que a gente pode observar? Irritabilidade, talvez? Irritabilidade é um dos sintomas. Existem outros. Taquicardia? Aí já sudorese. Exatamente. Quando chega no sintoma físico, né? É porque dor de cabeça, faltar ao trabalho. É isso? Também. Tudo isso faz parte do estresse. O estresse tem três fases assim que a gente pode considerar de acordo com a literatura. Primeiro é a fase do alarme, que é quando você tem um estímulo estressor, que é qualquer situação que acontece na sua vida e você é apresentado com alguma coisa diferente, alguma coisa que te estressa, que tira você da sua zona de conforto, e aí aquilo causa um alarme no seu corpo e dispara uma série de hormônios, de neurotransmissores para que você possa reagir diante de uma situação. Uma resposta do sistema parasimpático. Exatamente. A segunda fase é a fase de resistência, é quando aquele estímulo estressor permanece, ele não desaparece, e aí você continua o corpo já preparado para fugir ou para guerrear, né? Para lutar diante daquela situação. Adrenalina, e aí podem começar já a surgir os sintomas físicos. E a fase... palpitação, sudorese. Exatamente. E a fase da exaustão, que é quando aquela pessoa já se rendeu, não tem mais o que fazer, aquele estímulo estressor não vai embora. Pode ser desde uma violência doméstica, desde um problema no trabalho, alguma coisa eventual que acontece, um problema de doença na família. Algumas coisas podem causar na nossa vida cotidiana um estresse absurdo. Então existem essas três fases, recapitulando: a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. E o estresse pode acarretar muitos problemas na nossa vida, né? É claro que todo mundo tem um nível de estresse, algum nível de estresse. Mas o ideal é que esses níveis fiquem baixos. Níveis altos de estresse acarretam fadiga, cansaço, dores no corpo, muitas vezes dores musculares. E isso vai solicitando muito do nosso corpo, muito da nossa questão emocional e fazendo com que a gente acabe sempre reagindo às situações da nossa vida, de formas nem sempre muito positivas, né? Muito bem. E o que fazer quando você detecta os primeiros sintomas, os primeiros sinais de que você anda estressado? O que você pode fazer para controlar isso, minimizar ou de repente acabar completamente com os estímulos estressores? Bom, o primeiro ponto é você saber realmente se isso é um fator de estresse, né? Se você realmente está estressado, procurar ajuda de um profissional de psicologia ou um médico para que você possa começar a observar essas situações, detectar na sua vida quais são as situações que causam estresse, quais são esses estímulos do meio que você está recebendo para que você fique estressado e aprender a lidar com eles. Não é mais fácil eu tomar um calmante, não? Pois é, vou chegar nesse ponto. A questão é o seguinte, que todo mundo fica estressado em algum ponto da vida. Todo mundo. Mas, em algumas situações, você consegue aprender a lidar com aquele fator estressante, porque aquele estresse ou aquele fator estimulante, ele não vai embora da sua vida. Ele vai permanecer ali. Então, é mais fácil você aprender a lidar com esse fator. Mais fácil nem sempre, né? Às vezes é até mais difícil. O mais fácil seria tomar um medicamento. Só que o medicamento não resolve o problema. Ele resolve o sintoma. E aí, professor João, só acha que por acaso a gente tirando o sintoma, a gente resolve o problema? Claro que não. Claro que não. E o que é preciso para resolver o problema? Nossa, e aí nós vamos voltar numa conversa que nós tivemos há uns meses atrás, aqui mesmo na praia de Copacabana. Nós temos três possibilidades de resolver o problema. Um é o afastamento, tá? Se isolar do problema. Vamos dizer que seja o seu emprego, pedir demissão. Nem sempre isso é possível Nem também. sempre isso é possível. Nós vamos para a segunda possibilidade, que é a ressignificação. Que é essa que a gente quer, né? Que o sujeito dê um novo sentido para aquilo que ele está fazendo, seja no ambiente de trabalho, seja em casa. Observar que aquele estímulo que ele está recebendo é um estímulo que, se ele não pode ir embora, se ele pode chegar na fase de exaustão, o que eu vou fazer com isso? Sim.
É a segunda, nós vamos voltar a falar mais sobre ela, que é a ressignificação, mas tem a terceira, que é a ideal para você, mas pode não ser ideal para os relacionamentos no seu entorno, que é a indiferença. Por exemplo, num casamento, não vai funcionar a indiferença. Porque vai acabar com o amor, vai acabar com a admiração e vai acabar. Provavelmente com o casamento, o namoro, o noivado, seja lá o que estiver rolando. Então a indiferença, a gente trabalha isso pro mundo. Pro mundo. Pro ônibus, pro metrô. São coisas que você não pode controlar, mas que você precisa conviver com elas no seu dia a dia. E só a ressignificação não dá conta de você não conseguir descer na sua estação do metrô, porque o povo que queria entrar não permitiu. Exatamente. Isso acontece também. Inclusive, isso é um dos grandes fatores de estresse hoje nas grandes cidades, é a questão do transporte público, né? Das pessoas se deslocarem e levar muito tempo para chegar no trabalho. Hoje de manhã, por exemplo, a gente viu aí que isso é uma coisa comum, pessoas andando no trem com a porta aberta, lotado, os canais de trem não funcionando adequadamente, né? Exatamente. Então isso é um problema também, né? Isso é um problema que a gente vive nas grandes cidades. Mas a indiferença, eu vou dar um up aí na diferença, posso? Por favor. Que seria o não se importe. É isso. Mas é o não se importe. Ligar o botão do pontinho. Isso, mas esse não se importe não significa uma indiferença total. Significa que você vai começar, ao invés de se importar 10 com aquela situação, começar a entender o que é meu, o que é do outro, o que eu consigo fazer mudar e o que eu não consigo fazer mudar em função do que o outro, porque eu dependo dessa outra pessoa mudar, mas como ninguém muda ninguém, então eu só posso mudar o meu olhar, a minha intenção, o meu julgamento, a minha compreensão a respeito de uma dada situação. E isso é ressignificação. Isso é ressignificação. Mas aí... A indiferença mas não aí quero saber, nem sei o que é isso. Mas não precisa ser nesse ponto. Por exemplo, se a pessoa se importa de 1 a 10, ela se importa 10, talvez se ela se importar 5, começar a diminuir esse nível de importância, começar a ter um olhar diferenciado, não só para a situação, talvez esse não se importe dela, vai fazer com que realmente ela consiga ajudar na ressignificação, sabe? E ela começar a conviver melhor com aquela situação de uma maneira geral. Verdade. Então, o grande problema é como você sair do estresse, como você evitar esse impacto emocional e, na consequência, evitar os sintomas que podem ocorrer no seu corpo. Se você, nesse momento, se percebe dentro de uma situação de estresse, a primeira coisa que você deve fazer é analisar quais são os estímulos estressores. Quais são esses estímulos? E o que você pode fazer quanto a eles? Então, na maioria das vezes, é uma questão do ambiente de trabalho, da faculdade, as provas. Família, doença. Que quase ninguém tem, falta de dinheiro. É verdade. No Brasil quase ninguém tem, né? Então, desses estímulos estressores, alguns você pode ressignificar, se afastar, desenvolver indiferença, mas outros não. Outros, como por exemplo a questão financeira, vai ser uma convivência. Ou uma doença, por exemplo, né? Ou uma doença. Na família, um caso grave. Exato. E aprender a lidar com isso vai requerer de você o desenvolvimento de uma estratégia. Que isso, infelizmente, não tem fórmula pronta. Cada estratégia vai depender de cada situação e de cada pessoa. É verdade, mas uma dica que eu posso dar é começar a olhar para si. Ao invés de olhar só para essa situação e ficar enxergando a situação como uma coisa ruim, começar a compreender o que eu posso aprender com isso e o que é que eu posso fazer olhando para mim para eu me sentir bem ou menos pior, né, diante dessa situação. Por exemplo, começa a investir em tempo para o seu lazer, em tempo para você... Criar caixinhas? Criar caixinhas de lazer, tempos para família, tempos para que você organizar a sua vida de uma maneira tal que você consiga ter válvulas de escape. Porque sem válvula de escape, o estresse só vai aumentando. E aí, claro, criar estratégias, né? Por exemplo, se você... Vou dar um exemplo de uma doença, porque eu acho que é uma coisa grave, né? Porque um emprego, por mais difícil que seja, e realmente é muito difícil, mas você ainda está ali em pé, você ainda pode trabalhar. Mas uma pessoa que está sem emprego e está doente, ou tem um caso grave na família de doença, e que aquela pessoa, por exemplo, um câncer terminal, é um caso grave, né? Sim. Como lidar com isso? E isso ser um fator de estresse na sua vida. Então, entender que aquela doença, buscar o entendimento da doença, o aprendizado, buscar o convívio com aquela pessoa, se você ama essa pessoa, da melhor forma possível,
E usar também válvulas de escape de momentos para você. E muitas vezes, se você é o cuidador dessa pessoa, também pedir ajuda para outras pessoas, para que possa dividir o tempo com esse cuidado, para que você não viva em função de uma única situação, de um único ponto, um único aspecto na sua vida, 24 horas por dia. Porque isso sim é um fator de estresse. Por exemplo, a gente diz, eu costumo brincar que a gente pode contar na palma da nossa mão, né? Então você tem 5 dedos na palma da sua mão, um é para o trabalho, outro é para o lazer, outro é para a família, outro é para os amigos e outro para a sua vida espiritual. Se você não tiver todos esses aspectos, né? Ou seja, vida conjugal, vida de lazer, se você não tiver tudo isso, o que vai acontecer? Se você viver um único aspecto, esse aspecto vai te consumir. Mas quando você distribui a sua atenção, fica mais fácil de você encontrar forças em outro aspecto da sua vida para lidar com aquela situação ruim que você está vivenciando. Tá, mas essa técnica de dividir cenários, né? Quais são os cenários que você atua, quais são os elencos com que você interage? Você sabendo dividir isso, o elenco da família, é meu primo, meu tio, meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho, ok? O elenco do trabalho é o chefe, o gerente, meu colega de mesa ao lado, o porteiro do prédio, tá? O elenco da diversão é a turma do futebol, é a turma da praia, é a turma do chopp, é a turma do pagode. Aí você separa essas caixinhas e você determina a agenda para essas caixinhas. E eu vou dar uma dica para você, que é muito legal. Há pouco tempo atrás eu falei isso na nossa coluna mensal na revista Psique. Para quem não sabe, eu sou colunista de RH da coluna da revista Psique, mensalmente nas bancas em todo o Brasil. Eu estava discutindo sobre isso, a questão do uniforme. Hoje, as empresas, os colégios, já não obrigam, grande parte, as pessoas a terem uniforme. Então as pessoas não conseguem separar o ser profissional do ser pessoal, porque ela vai para casa com o uniforme que ela estava usando no trabalho, que é a roupa comum. Então uma coisa legal, você organizar, sinalizar, né? Para o seu inconsciente, desculpa, que houve uma mudança de papel. De cenário, né? Você tem uma roupa para o trabalho, tem uma roupa para o lazer, tem uma roupa para o seu relacionamento, tem uma roupa para ficar em casa. E isso sinaliza o seu inconsciente. Opa, agora eu deixei de ser um ser laboral, passei a ser um ser social. Se a pessoa general que chega em casa e vai jantar na mesa com os filhos de uniforme, com a farda, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Ele vai dar um tom ameaçador. Tá todo mundo ali. O juiz chega de toga em casa. Querida, cheguei. Não é a mesma coisa. Então, se desvincular desses símbolos, mesmo quando não tem símbolo, porque isso dá problema quando a pessoa não tem uniforme. Quando o cara vai para a faculdade com uma roupa, chega em casa com aquela roupa, não tira aquela roupa. Então o inconsciente dele não sabe qual é o momento de parar de ter compromisso com a prova e de se dedicar à esposa, à noiva, ao filho. Tem sentido? Tem muito sentido, com certeza, né? A gente precisa, na verdade, o que a gente precisa é tornar a vida um pouquinho mais leve. Se a gente consegue tornar a vida um pouquinho mais leve, tirar o peso de cada aspecto desse que a gente falou e tentar lidar melhor com as situações, entender tudo como um aprendizado, uma forma de crescimento, para que você possa amanhã ou depois enfrentar um novo conflito ou uma nova situação de uma maneira diferente, isso vai fazer com que você viva melhor e buscar em todos os aspectos da qualidade de vida, que já é um tema para o nosso próximo Papo da Orla. O próximo papo é sobre o quê? Qualidade de vida. Opa! Nossa, essa é uma conversa que eu gosto muito. Então, até a próxima. Não, o próximo, né? Papo da Orla. Na Orla. Vamos deixar isso claro. Até a próxima então, gente.